Olha essa história. O corintiano Rafael Modigliani Cicatriz postou em suas redes sociais o momento em que ele comprou uma cabeça de porco. A parte do animal foi lançada no gramado durante a partida entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, que terminou com 2-0 aí para o time da casa. Agora, realmente chamou muita atenção como que um torcedor consegue entrar com uma cabeça de porco, joga no campo ainda e, detalhe, se filma comprando a cabeça do porco. A gente vai entender todos esses detalhes com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Bom, você sabe, né, que tem uma rivalidade entre Corinthians e Palmeiras e o mascote do Palmeiras é um porco. O jogo foi no estádio do Corinthians, contra o seu arquirrival. E o Pedro Zambarda vai trazer todos esses detalhes do porquê que de repente apareceu uma cabeça real de porco, de animal, no campo, Pedro. Pois é, o Corinthians já estava numa fase ruim do futebol, né? Aí quando ele ganha o jogo, finalmente, contra o arquirrival dele, vai um torcedor, e é o famoso, né, Lúcio? O cara não só satisfeito em cometer o crime, ele grava a compra do crime. Não, espírito de porco, né? Desculpa, não resisti. Desculpa. Nossa, que horror, gente, que coisa terrível. Mas enfim, tem esse relato. A gente não vai mostrar o vídeo, gente, porque eu fico sensibilizado com as pessoas que sofrem com violência animal e, enfim, apesar que o porco já estava morto. Mas o Jornal Globo noticia o seguinte, né? O torcedor grava a compra da cabeça do porco lançado em campo no clássico Corinthians versus Palmeiras. E aí temos a informação aí desse criminoso, né? Infelizmente ele aí produziu provas contra ele mesmo. Parabéns. Corintiano Rafael Modigliani Cicatriz postou nas suas redes sociais o momento em que ele comprou uma cabeça de porco. A parte do animal foi lançada no gramado durante uma partida entre Palmeiras e Corinthians, na Neoquímica Arena, que terminou para 2-0 para o time da casa, ou seja, o Corinthians ganhou o jogo. Foi no momento da cobrança de escanteio de Rafael Veiga, aos 28 minutos da etapa inicial, que o pedaço do animal morto precisou ser retirado da linha que divide o campo por Yuri Alberto. E aí o Lúcio estava lembrando antes da gente entrar ao vivo, que o Yuri Alberto achou que era uma toalha, né? Uma almofada. Lúcio? Uma almofada, achou que era uma almofada, ele quase quebrou a perna tentando tirar. A Polícia Civil investiga como o torcedor entrou no campo com a cabeça do animal e quem foi responsável por atirá-la no campo. Pode não ter sido ele. Rafael comprou a peça suína no Mercadão de São Paulo. Após o apito final, o atacante do Corinthians comentou sobre a situação. Ele afirma ter achado que era uma almofada e quase se lesionou ao chutar a cabeça do porco. Eu quase quebrei o pé. Pensei que era tipo uma almofada, alguma coisa. Fui tirar o pé com o pé assim, mas não fui arrastar. Foi meio que para dar um chute para ir um pouco longe. Era a cabeça de um porco, cara. Quase machuquei o pé, mas fomos embora. Foi uma situação bem diferente, disse Yuri Alberto. Em nota enviada ao jornal, a Polícia de São Paulo afirmou que os agentes da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, a DRAD, que atuam na partida, identificaram 2 torcedores que arremessaram uma sacola plástica com a cabeça do animal em direção ao gramado. A dupla foi detida, autuada por provocação de tumulto e encaminhada para o Juizado Especial Criminal GCRIM, onde foi registrado um termo de circunstanciado, o TC. A corporação requisitou as imagens das câmeras de segurança ao clube para esclarecer a dinâmica do ocorrido. Com a vitória, o Corinthians encerrou 2 invencibilidades com o maior rival de uma vez só. O Palmeiras vinha de 11 partidas sem derrota na competição e 8 sem ser superado pelo time paulista. Apesar da vitória do Corinthians, tem uma má notícia envolvendo isso aí, tá bom, meus caros? Que é o seguinte... Vai para o segundo link do UOL, Lúcio, vamos pular o do PVC por enquanto, Tá. Mas é o seguinte, segundo uma reportagem do blog Lê em Campo do UOL, o Corinthians pode ser punido por esse absurdo aí que foi cometido no campo, tá? Reportagem do Gabriel Concetrone, e vamos entender aqui que tipo de punição pode rolar. O Corinthians, desta segunda-feira, o duelo entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por esse episódio da cabeça do porco. Uma cabeça de porco foi arremessada por corintianos ao gramado da Neoquímica Arena aos 28 minutos do primeiro tempo. Uma investigação policial foi aberta para apurar como o pedaço de animal entrou na arena. Além disso, o episódio pode ter consequências também na justiça desportiva, com o Corinthians podendo ser punido
pela ação dos seus torcedores. O caso é gravíssimo, mostra a fragilidade da segurança em nossos estádios. Em termos disciplinares, o arremesso da peça do animal no campo é uma infração definida pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, e dada a gravidade da conduta, tende a resultar em perda de mando de jogo para o Corinthians. Mesmo que se alegue que não havia risco físico aos atletas, o impacto psicológico é significativo, não apenas para quem estava em campo, mas para os torcedores. Além disso, considerando o tamanho da peça, deve ser analisada a gravidade da ineficiência da segurança, que indica que outros objetos proibidos poderiam ter entrado no estádio da mesma forma. Pela somatória dos fatores envolvidos no evento, é de se esperar que, além de uma multa, o clube mandante seja punido com perda de mandos de jogo, avalia o advogado Vinícius Loureiro, especialista em direito desportivo. Como mandante da partida, é possível que o Corinthians seja denunciado por infração disciplinar no artigo 213 da CBJD, entendendo ter deixado de tomar providências capazes de prevenir ou de reprimir o lançamento de objetos, podendo ser punido em até R$100 mil. Se a Comissão Disciplinar de Justiça Desportiva, ao receber a denúncia, entender que a cabeça de porco representa elevada gravidade, o clube pode perder mando do campo em até 10 partidas, acrescenta a advogada desportiva Ana Misutori. O mesmo artigo do CBJD, prevê isenção de responsabilidade do mandante, nesse caso do Corinthians, se houver identificação e detenção dos autores do lançamento do objeto. Por isso foi fundamental, Lúcio, na hora que rolou esse absurdo, os caras já terem sido presos. Isso pode dar uma atenuada na pena que o Corinthians vai ter que arcar. Se o Corinthians conseguir identificar e comprovar o indivíduo que lançaram a cabeça de porco ao campo e apresentar a autoridade policial competente, pode ter a sua responsabilidade eximida. Pode também não ter responsabilidade na complexa possibilidade de apresentar provas robustas que demonstrem a inexistência da sua responsabilidade, conta Ana Misutori. O advogado Vinícius Loureiro entende que, nesse caso, o único caminho para evitar a punição é a identificação inequívoca de todos os envolvidos na infração, desde a entrada da cabeça do porco no estádio até o seu arremesso em campo, e a lavratura do boletim de ocorrência, conforme o previsto pelo parágrafo do 3º artigo 213. Cabe destacar que o Código prevê a identificação e apresentação à autoridade competente, que deve ser contemporânea ao evento para que possa ser considerada a análise da infração. Olha, eu espero, do fundo do meu coração, que o Corinthians já tenha aberto um boletim de ocorrência. Que esse caso já está em todos os jornais, já está em toda a mídia, já tem casos de pessoas que atiram objetos em campo e que clubes foram punidos anteriormente, e se eles não se mexerem, pode ser que eles tenham uma pena pior do que pagar R$100 mil. R$100 mil ainda vai sair barato, porque o clube Corinthians ainda tem dinheiro. Mas perder, de repente, alguma coisa dentro do campeonato é uma penalidade muito grande. E aí, Lúcio, eu dei uma pesquisada assim, se cabeças de porco já tinham sido arremessadas antes. Eu achei essa notícia aqui do Esportes Brasília de 2020, que um torcedor arremessou lata de cerveja durante o campo, e o clube do Unai podia ser punido pelo caso, em cima da mesma ideia. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, arremessar objetos em campo gera multa, que vai de R$100 a R$1.000 ao clube, que é responsável por qualquer ato do torcedor. No caso da cabeça do porco, acaba dando vários agravantes, que pode chegar aos R$100 mil. E aí tem outra nota do Globo Esporte, que um torcedor do River Plate jogou... Isso aí aconteceu muito em campeonatos europeus, com gestos e pessoas atirando coisas. Jogou uma banana em direção à torcida do Fortaleza, no Monumental. É um caso de 2022, e é um ato racista aí que também poderia ter abarcado punição justamente para o próprio clube. E o River Plate rapidamente se posicionou sobre o caso, dizendo que o River Plate naquela época manifesta seu mais absoluto repúdio aos gestos racistas e xenofóbicos de um torcedor na direção dos visitantes, e comunica que já está implementando as medidas cabíveis para identificar o culpado e aplicar as devidas sanções.
Mas tem que ser duro com os clubes mesmo, né, Lúcio? O que você acha dessa história toda? Com certeza tem que ser duro com os clubes. Até eu vi alguém no chat falando aqui que não seria possível revistar todo mundo. É possível sim. É possível e tem que ser feito. Tem que revistar todas as pessoas que entram, bolsas, mochilas, sacolas. Tudo tem que ser revistado. Para mim, isso daí é super comum, inclusive, quando eu vou no estádio, todo mundo é revistado. Agora, como que passa um torcedor com uma sacola, com uma cabeça de porco, né? Uma cabeça comprada no açougue, enfim, de porco num estádio que foi já palco de Copa do Mundo, né? Não pode, simplesmente não pode. E aí, independente de qual é o seu time, se você torce para o Corinthians, torce para o Palmeiras ou não, isso não importa muito nesse caso, porque é um caso realmente violento. Imagina se isso cai na cabeça de alguém. Imagina se cai num jogador, se cai num gandula, se cai em alguém que está trabalhando, né? Um segurança, alguém da imprensa ali. Olha o perigo disso, né? Então, além da imagem, que é muito forte, sim, né? Mas também a questão do risco humano para isso, porque uma cabeça de porco, gente, é algo extremamente pesado. Tem osso, tem cartilagem, né? Tem muita coisa. Então precisa de uma investigação muito, muito bem feita nisso. Porque tem clube que perde mando de jogo por copo vazio jogado em campo, né? Se é pro Corinthians perder mando de campo ou não, não sei. Isso quem define é a justiça desportiva. Agora, realmente não é admissível que entre uma cabeça de porco num estádio de futebol. O estádio estava lotado, inclusive. O estádio estava lotado. Né? E uma coisa que eu achei interessante, né, só para dar o arremate final, o primeiro link do UOL, é o que o PVC falou aqui. É uma imagem violenta essa cabeça de porco. É quase como se fosse uma ameaça aos palmeirenses, né? Ele diz aqui, né? O animal é um símbolo, você não pode cortar a cabeça de um porco e levar para um estádio. Tem que investigar. Nos anos 80, a torcida do Corinthians levava um porco inteiro e colocava no campo. Acho que o Curitiba que você falou, o imitou Atlético o Corinthians levou, né? aí no caso. Foi o Atlético, né? Não tem cabimento mais isso, o animal tem que ser respeitado e levar a cabeça do porco é um desrespeito com o animal. A gente passou dessa fase, não tem nada demais de chamar de porco, porcada, chiqueiro, não é esse o problema. O problema é o que simboliza a cabeça do porco, é uma imagem violenta, não é do jogo. Quem entra com cabeça de porco, entra com uma faca, com um revólver, com objeto cortante. Não pode, as pessoas ficam em risco, tá, gente? Tem que ser investigado e tem que ser punido o torcedor que fez isso. Uma cabeça de porco atirada dentro de um campo pode ferir alguém, chamar de porcada, gritar sem mundial, tudo bem. Isso é provocação do jogo, mas o que aconteceu ontem não é. É isso. E acho que é um bom resumo. É isso. É isso, exatamente. Então fica aí, né? A gente vai acompanhar para ver se de fato o clube vai se posicionar de já ter feito o BO, de ter feito toda a investigação necessária e o que a justiça vai entender disso, né? A gente sabe que tem um campeonato rolando, que isso pode ser impactado no próprio campeonato, como nos campeonatos futuros aí do Corinthians também. Pedro, mais algum ponto que você queira trazer? Não, é isso, meu querido. Vamos pro próximo. Valeu, até a próxima. Antes de ir embora, eu tenho que chamar vocês aqui, ó, para mostrar a TV Cringe, que é um novo canal do Meteoro. Ih, apertei o botão errado. Aí, voltei. Que é um novo canal do Meteoro, que a gente mistura vídeo ensaio, react, tudo numa pegada bem anos 90. A gente fala sobre cultura, história, arte, filosofia e muito mais. Olha só, aqui a gente tem o último vídeo em que a gente fala sobre a democracia dos Estados Unidos. Na real, assim, a democracia dos Estados Unidos é uma porcaria. E você vai entender por quê nesse vídeo aqui da TV Cringe, que fica a dica aí para você assistir, tá certo? Grande abraço, até a próxima.